A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. É um prazer estar aqui gravando esse conteúdo para vocês. Estamos aqui como convidado da nossa igreja, um membro, Daniel. Daniel, obrigado pela sua presença, obrigado Obrigado por a fazer eu, paz do parte aqui, Senhor, Edvaldo. ajudar. Peço que você faça uma saudação aí para o Com nosso povo que está certeza. presente, por favor. Paz do Senhor para todos que estão assistindo. Eu me chamo Daniel, tenho 17 anos. Eu sou membro da igreja Resplandecendo e estou cá já. Vai fazer um ano que congrego aqui a igreja. E em Luxemburgo faz 2 anos agora, completando 2 anos. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Hoje temos com o nosso amigo Daniel. Vamos falar um pouco sobre Bíblia e ciência ao mesmo tempo. Vamos fazer uma ligação aí com esses dois temas, que são um tema bastante interessante, bastante aí, vamos dizer, discutido por certas pessoas e tudo. E vamos até falar também sobre o Big Bang. Então fica ligado que vai ser um tema aí bastante interessante para vocês. Amém? Daniel, vamos lá já entrando aí nesse assunto de Bíblia e ciência. Você acredita ou acha, no seu ponto de vista, que a Bíblia e a fé cristã são inimigas ou não? No meu ponto de vista, Sim. a ciência nunca foi inimiga, mas também nunca foi aliada da fé Da fé. e nem de Deus. A ciência, basicamente, são cientistas curiosos querendo saber a verdade, digamos assim. Sim. Eles querem saber sobre o natural. Por exemplo, os cientistas, às vezes, olham para uma planta e eles perguntam como é que ela cresce. Então, eles vão pesquisar como é que ela cresce. Vão descobrir o como da Exatamente, situação. vão analisar. Eles não estão lá para descobrir se Deus existe ou não, mas eles ficam curiosos com isso. Então, eles pesquisam e vão atrás. Claro, não quer dizer que a ciência seja inimiga da fé. Até porque teve muitos cientistas como Isaac Newton, Einstein, que acreditavam na existência de Deus. Até mais Newton, por causa da lei da física. Então você, no caso. Então, realmente. É que nem você falou, realmente é isso mesmo. No caso, a ciência e a fé em Deus, ou até mesmo Deus, nunca foram inimigas. Sim, não. os seres humanos, ou até mesmo os cientistas que duvidam dos acontecimentos de Deus e de Jesus e do passado, do que já aconteceu e do que já aconteceu hoje também. Sim. E aí refuta entra em conflito essas duas áreas. É isso? Sim. E querendo ou não, ciência, ela observa o natural. Sim. E Deus é mais o sobrenatural. Sim, com certeza. Ou seja, são dois trabalhares muito diferentes. Não entram ali no mesmo caminho. Amém. Glória a Deus. E você acredita que a ciência pode refutar ou provar a existência de Deus? A ciência, ela muitas das vezes já provou, né, a existência De Deus. Mas às vezes também ela fica ali a pensar, tipo, como é que isso é possível? Por exemplo, a ressurreição. Sim. A ciência não aceita que uma pessoa é capaz de... Que seja possível ela ressuscitar. Exatamente. Porque é tecnicamente quase impossível para é impossível para a ciência. Sim, exatamente. E eu trouxe aqui uma das partes que eles aprovam. Não, eles aprovam a existência de Deus, que é as leis de Newton. O Newton, ele meio que comprovou, não comprovou, mas ele colocou uma pergunta para todos os cientistas. Como é que uma gravidade perfeita pode ter surgido do nada? Ou seja, a gravidade que a gente tem hoje, se ela fosse mais baixa, a gente morria. Se ela fosse mais alta, a gente morria. Então, onde ela é perfeita. Não existe outra. 0,00001 já estragava tudo. Então, Newton colocou essa pergunta. Como é que é perfeito? Então, não é, realmente. Como é que um perfeito assim veio do nada? Impossível. Exatamente. É realmente bem questionável. Ele meio que provou um pouco da existência de Deus. Sim, de algo maior. Nessa
nessa teoria, nessa lei que ele próprio criou. Cara, é realmente bastante interessante aqui, né? Eu já, alguma vez, assim, eu já ouvi falar sobre isso mesmo, sobre o fato dessa gravidade, se, tipo, se ela fosse, que nem você falou, 0,00, tipo, já Estragava tudo. estragava tudo, ou mais Sim. alto ou mais baixo, ela É. realmente é perfeita. Então, aos olhos do ser humano, como isso é possível? Tipo, de onde surgiu do nada, de uma explosão, de É. algo do tipo, realmente É não faz muito. sentido. Essa pergunta também eu até tinha, no caso da ressurreição, no caso, no ponto de vista da ciência, não é possível a Não. ressurreição de uma pessoa. E eu tenho aqui o porquê que a ciência Acredita que não é não possível. acredita. E só um minuto para ver se eu consigo Sim, sim, achar. por favor. Aqui. A ciência, ela não consegue acreditar Sim. porque após a morte, as células começam a se decompor rapidamente, especialmente o cérebro. Ou seja, o cérebro é o primeiro, né? E quase todos nós sabemos que quando o cérebro morre, não tem vida. Não tem vida. E pode esquecer. São os últimos 8 minutos ali, depois Já ele era. começa a morrer. Ele morre depois dos 8 minutos. E as células começam a se decompor do cérebro. E Sim, aí, sim. como se decompõe, já não tem mais Não tem mais como vida, não voltar a tem. dar. E depois, alguns minutos sem oxigênio, ocorre morte cerebral irreversível, ou seja, não tem como voltar atrás. Após algumas horas ou dias, tecidos entram em necrose, órgãos falham e o corpo entra em decomposição. Então, a medicina pode reverter paradas cardíacas, o coração às vezes está ali batendo, às vezes diminuindo, Sim. diminuindo, e às vezes volta ali e consegue, mas é tudo porque o cérebro ainda está vivo. Porque depois que o cérebro morreu, já não tem Já o não tem que mais o que fazer. fazer. Então a ciência não aceita isso por causa em questão do cérebro. Porque depois que o cérebro morre, não tem como a pessoa voltar atrás. Muito bom. Realmente bastante interessante. Então, no caso, para a ciência, é impossível alguém ressuscitar. É, Algo que é muito bom. Ah, impossível. mas ressuscitou, então no caso pra gente é possível, a gente Exatamente. acreditamos. Então aí é onde tá muita intriga entre a ciência e Sim, a Bíblia e Deus, no caso, por causa da ressurreição também é um grande exatamente. ponto. É onde eles começaram a, a ver assim, a se intrigar Sim. mais, porque eles começaram a conectar meio que nessa parte o Uhum. natural com o Com o sobrenatural. sobrenatural. E aí, o sobrenatural, claro que a gente não consegue explicar o Não, que não é. tem como. Exatamente. Mas, como também vinha do natural, eles ficaram. Como é que isso é possível? Como é que é possível? É, Não tem meio que uma resposta para isso aos exatamente. olhos humanos. Bastante interessante. Já falando um pouco sobre esse milagre, sobre a ressurreição, então, no caso também, muitos milagres bíblicos também não podem ser explicados pela ciência. Muitos não, mas Tem outros? tem outros que podem. Você consegue citar algum, por Tem exemplo? assim, não é bem assim um milagre, Hum, mas, por exemplo, a estrela de Belém. Cientificamente falando, eles podem comprovar que é totalmente uma coisa que pode sim acontecer. Aqui, ah, cientistas dizem que, alguns, né, sim. dizem que pode ter sido uma conjunção planetária rara, como Júpiter e Saturno, se unindo no céu em 7 anos antes de Cristo. Acho que é 7 ou 7. Acho que é 7 antes de Antes de Cristo. Eu Cristo, sim. acredito que sim. Não E me que recordo. parecia uma única estrela brilhante. E outros também acreditam que também pode ter sido um cometa, como o Halley, não sei pronunciar muito bem, ou até uma nova supernova visível a olho nu. Então eles ficam Uhum. nessas duas assim, a, a tentarem justificar o acontecimento da estrela indo direcionar esqueci o nome agora, os três magos, Ah, os os três três, reis sim, sim. magos,
para onde Jesus estava. Ah, no caso, essa estrela aí, eu tava tentando aqui, eu tava buscando É, essa estrela. Essa aí, no caso, foi do nascimento de Jesus, exatamente. onde Onde foi, onde nasceu, deu a direção dos três magos, exato. onde nasceria, se eu não me engano, o Salvador Exatamente. E é onde Ah, a estrela trouxe os três magos até e traz Jesus. até Jesus, os três reis magos. E até Interessante. hoje em dia, pronto, a estrela de Belém, que se eu não me engano, se é chamada Estrela de Davi. Se eu não tiver a falar Trilha de Davi besteira, eu não me recordo, mas talvez mas eu seja. acho que sim. Sim. Mas posso estar a falar aqui coisa que não é coisa com coisa, mas eu acredito que seja as duas iguais, alguma coisa Sim. assim, porque tem 5 pontas, algo assim. Ah, ok, interessante. Mas em questão da Estrela de Belém, eles Tem afirmam uma isso. leve explicação sobre É, isso. mas Interessante. é uma das poucas que existe. É, porque exatamente. Que nem você, a gente falou agora da Estrela de Belém, que eles tentaram explicar, mas os outros não conseguem. O caso da É, ressurreição é um, exatamente. talvez o milagre do coxo na porta do templo, algo do tipo, a mulher aí do fluxo de sangue, várias outras coisas. É. Enfim, bem, bastante interessante. E no seu ponto de vista, o que você acha sobre o Big Bang? O meu ponto de vista, eu tenho uma teoria. Sim. Eu não sigo, mas acredito numa teoria Uhum. que, se eu não me engano, é em Mateus, que fala sobre a guerra que teve no céu, né? Onde o diabo foi lançado para fora do céu e Ok. os anjos que estavam Junto junto com essa ele, parte exato. dos anjos, certo? E eu acredito que se eles caíram antes da Terra ser formada, aonde é que eles caíram? Então eu acredito que a ciências, junto com essa Essa teoria, teoria, sim. acreditam que é uma das mais certas de estarem, tipo assim, meio que ligadas. Porque meteoros, normalmente, se a gente for pelo sobrenatural, é os anjos caindo. E às vezes, tipo, no início, fala lá que no início era tudo escuro, não havia Escuro, nada. vazio, não avisa nada. Então, às vezes poderia ter ali alguma coisinha, onde também já inclui os dinossauros, né? E Uhum. onde também já é compreensível aonde vieram os dinossauros. Interessante. E dos dinossauros também tem várias teorias, Uhum. mas em questão agora do Big Bang é que podem ter sido os anjos ter caído, né? Onde os dinossauros viviam. E Deus vendo aquilo, pode ter reconstruído o mundo, né? E depois ali o paraíso do Éden. E ter colocado depois os animais e tudo direitinho, tudo bonitinho, né? E também explicam como é que o diabo já Já estava lá estava como ali. forma de serpente. Então, é uma teoria, claro que não é nada certo, né? Uhum, sim. É É uma como teoria é como as exato, outras. tem sempre outras, né? A verdade só quem sabe é Deus mesmo, Muito bom. mas tem essa teoria que muitos acreditam. Interessante. Então, no caso, antes do caso, em Gênesis 1:1, que Deus começa, no princípio, Deus criou os céus e a terra e Sim, tudo. Então, no caso, você acredita que esse acontecimento tenha sido antes exato. do princípio, no caso, já teria Sim, algo ali, aconteceu essa queda, destruiu ali onde os dinossauros viviam, sim. e aí depois Deus, com piedade, veio e reconstruiu. E aí É, fala que no princípio a terra era vazia e havia trevas e tudo, sim. e aí, ok. É bastante interessante. É uma, que nem você falou, é uma de várias outras teorias, mas a verdade só quem sabe é Deus. A gente tá Exatamente. citando uma teoria, não estamos É, afirmando que é verdade ou no que a ou que gente. é falso, exato. É uma Uhum, opinião minha que onde foi uma das, claro que tem várias, mas das que sim, eu vi foi aquela que mais me chamou a atenção. E aquela que mais me fez assim, realmente aquilo faz um pouco de um pouco de sentido e tal. sentido. É, Ok. É uma teoria. Ok, não custa nada a gente também tentar saber ou descobrir o que realmente aconteceu. Se conhecer outra teoria também, assim, um pouco mais interessante, não vou dizer um pouco mais interessante, você já citou essa, mas algo também que você creia que seja um pouco, que faça sentido ou que tenha alguma verdade nisso. assim, tem do que tem aquela frase que agora eu não me lembro, que é aquela do nada. Do nada, tudo. Ah, eu já ouvi essa frase, mas Eu também não agora me não lembro. tô a relembrar muito Sim, bem sim. que o que pode acontecer.
Deus viu que aquilo tava tudo escuro, nunca existiu nada, né? E ter feito realmente ali alguma coisa. E depois, né? Uhum. eh, os anjos ter caído. Também pode ter essa teoria. E depois ter feito acontecido tudo ali. Só que o que acontece é que aí também tem a teoria do onde é que vieram os dinossauros. E aí tem a teoria do da Arca de Noé. Sim. Porque dizem muito que Deus não aceitou os dinossauros na Arca de Noé. Tem essa depois teoria para colocar os dinossauros, né? Ali meio que, tipo, a tentar compreender da onde é que eles vieram. Uhum. Então, pode sim ter essa teoria, sim. Das que eu me lembro é só essas duas mesmo. Interessante. Que mais comprova ali também a existência dos E dinossauros tudo e... mais. Exato. Realmente, isso são, que nem a gente tava falando aqui, vou repetir, são teorias, né? A gente não tem como saber, isso é verdadeiro. A gente já falou, só quem sabe a verdade é Deus. A gente está citando aqui algumas teorias, são interessantes, que nem a gente citou a primeira aí sobre a queda dos anjos, tudo tem uma direção assim, mas que a gente falou, a verdade só quem sabe é Deus. Por favor, tenha responsabilidade pelo que está sendo dito aqui, para não ter visão distorcida Sim. da criação de Deus, amém? É. Só a verdade, só quem sabe é Deus. A gente conhece o que está na Bíblia, no princípio, Deus fez os céus e a terra e tudo que há nela, enfim, e todas as outras coisas. A gente está comentando teorias aqui. Amém? E Amém. no seu ponto de vista, assim, você acha que dá para acreditar em Deus e na ciência ao mesmo tempo? Assim, antigamente, muitos cristãos e religiosos acreditavam que a ciência era contra Deus. Contra Deus. Então, vários cientistas, eles afirmavam que eram anti-Deus, digamos assim. Ateu, vamos dizer assim. Ateus, exato. E muitos cientistas são São, ateus. sim. A maioria é contra Deus. E isso, mas em questão de ciência, a ciência nunca foi contra Uhum. Deus. Perdão. Mas agora, se a gente for falar de cientistas, sim, muitos são ateus e muitos são contra Deus. E alguns, ainda posso afirmar, que alguns tentam sim provar que Deus não existe pela ciência. Pela ciência. Mas a Uhum. ciência não tem culpa de nada. A Yeah. ciência é uma Uma curiosidade. curiosidade, sim, sim. Então, sim, dá para acreditar na ciência, porque a ciência é muito A interessante. ciência também tem fatos, né? Tem Exatamente. acontecimentos. A ciência, e como falamos, a ciência é do natural. E é importante a gente conhecer o natural Sim, com também. certeza. E então, sim, dá para acreditar em Deus e na ciência. Por quê? Porque se a gente acreditar em Deus, a gente vai conhecer o sobrenatural. Uhum. Vamos aprender mais sobre o sobrenatural. O que Amém. é realmente o Sim. sobrenatural. Agora, se a gente também acreditar nas ciências, o que a gente vai conhecer? O natural. Ou seja, vamos também conhecer como é que as coisas são feitas no mundo. E é Uhum. muito Sim, sim. importante isso. E é muito interessante. Amém. Realmente, glória a Deus. E já falando assim nesse assunto, nesse tema, nessa direção, como você acha que a ciência, o cientista vê Deus? Os cientistas, alguns, vejam Deus como uma coisa que não existe. Coisas que estão nos nossos pensamentos, nas nossas Pensamentos psicológicos imaginações. e tudo. Exatamente. Ok. Mas a ciência vê Deus como uma curiosidade. O que ele é? O porquê que as pessoas acreditam nele? Tanto nele. O porquê que as coisas aconteceram? O porquê que isso acontece ainda hoje? Ou seja, a ciência não tá cá agora em 2025. Ela já existe há algum tempo. Uhum. Então, se a gente for reparar o tanto que a ciência já ouviu e ouviu falar também, né? Das coisas que já aconteceu, cadeirante andando. Realmente a ciência vê Deus como uma curiosidade, não como, como um inimigo, mas como uma curiosidade. Uhum. Ela quer saber o que é ele, Sim. basicamente. Pesquisar realmente. O- Uhum. Sim, sim, sim. É porque imagina, imagina você, pronto, imagina você um cientista, nunca pensou em ir para a igreja, nunca conheceu os caminhos de Deus. Do nada,
Você escuta uma história que é contada em um livro, onde um tal de Jesus fazia milagres, pessoas andavam, curava de um lado e do outro, sem alguma explicação científica. Então, realmente é isso onde a ciência entra para tentar descobrir como aconteceu, como é possível, como pode acontecer. É realmente bastante interessante. E a história, tem uma história, né? Que Sim. eu acho que todo, assim, o cristão, assim, até os mais antigos Sim. conhecem, é a história do ovo. Do ovo? Do ovo e do carro. Ou seja, Ah, que a mãe falou pro filho não ir pra uma uhum. festa com os amigos, porque ela tava com uma má impressão. Uma pressentimento. Exatamente, um Um sentimento pressentimento ruim. ruim. Então, na hora que ele saiu, ela falou, vai com Deus. E os amigos zoando falou, Deus vai no porta-mala. Porque o carro já tá cheio. Exatamente. E do nada, assim, né? Do nada, pronto. Eles tiveram um Um acidente. acidente e o carro foi totalmente destruído. Todos morreram. Mas quando abriram o porta-mala, tava lá os 6 ovos inteiros, sem nenhum Seria um arranhão. arranhão. Então, claro que a ciência teve lá, de primeira. Sim. A ciência foi descobrir isso, foi querer saber Como isso. era possível. E como é que eles até hoje, eu acredito que não Não tem uma têm uma resposta resposta. concreta para isso. Então, eles querem saber quem é esse Deus. Quem é esse Realmente. Deus que todo mundo fala, que tudo faz, que é Tudo pode, perfeito, que tudo possível. pode, que Realmente. tudo criou. Realmente é muito bom. Realmente a ciência tenta achar explicações ou caminhos, resposta para É. certas coisas. Ela, claro que não é inimiga, porque Sim. ela não quer saber se. Ela só quer saber quem é, o que é, por que que ele faz isso. Uhum. Ela quer saber essas coisas. Só isso. Quem se torna inimigo são as pessoas que É, começam a não acreditar naqueles acontecimentos. exatamente. Já falando sobre isso, você acredita que a ciência pode interferir as pessoas na sua fé em Deus? Ah, a ciência, ela não. Mas os cientistas ateus podem. Porque Eles, se no a, caso, eles podem e usam a ciência É, para tentar fazer isso. exatamente. Porque se a gente for reparar, se uma pessoa não tem mentalidade, um pensamento ali seguro que Deus existe, Uhum. um cientista que já é com diploma, já tá ali num alto escalão, Estudada há anos e ele tudo. consegue muito bem fazer a cabeça de uma pessoa que não sabe, ali tá Uhum. protegida na sua fé. Mas agora, a ciência, eu acredito que ela pode provar que Deus meio que ela pode realmente provar, como já aconteceu, por exemplo, na lei. A lei, acho que as leis de Newton são a maior prova ali que a ciência pode comprovar que Deus existe. Porque eu acho que é a mais incrível de De todas. todas. Porque é a perfeição. A gente vê a perfeição de Deus nas Naquilo, nas leis de leis. Newton. Então, Einstein, o homem mais, até hoje, o homem mais inteligente do mundo, com o Nossa, QI mais elevado, acreditou realmente que Deus existia porque era tudo perfeito. Era tudo ali, tudo certinho, tudo que ele milimetricamente aprendia, calculado, tudo tudo que certinho. ele aprendia já estava tudo ali pronto para ele. Ele só pegava, descobria. Ou seja, tudo já estava ali. A gravidade já estava lá. Newton só descobriu que ela Uhum. existia. Sim, Então, a realmente. perfeição já estava lá. Então, Einstein e Newton, que são um dos maiores nomes de, da ciência, Sim, da ciência. acreditavam que Deus Acreditavam que Deus existia. existia. Então, realmente, a ciência, se, claro que, como a gente falou, é só curiosidade, mas se ela quisesse que provar que Deus existia, sim, ela Ela comprovaria que. comprovaria. Exato. Interessante, muito bom. Glória a Deus. Já falando um pouco nessa direção sobre provar, é, pela ciência é possível chover 40 dias? E se eu te falar que é possível? É E possível? já aconteceu. Já aconteceu? Já. Já Fora o aconteceu. dilúvio, no caso. Fora o Sim. dilúvio, já aconteceu de chover na Índia Na mais de Índia. 60 Mais de dias. 60 dias. Na Índia, eu não sei pronunciar, mas em Cherrapunch, já choveu mais de 60 dias. Em 1861, registrou uma chuva de quase 25 metros de chuva em 2 meses. E também já aconteceu na Colômbia e na Amazônia. Mas agora, chegar ao nível de um dilúvio que é completamente Cobrir cobrir tudo. tudo, é completamente possível. A ciência diz que
não pode acontecer. E porque tem aqui. Calma aí um instante. Aqui. Não é possível porque em questões de. Não tem. A atmosfera não tem umidade O suficiente. É. suficiente. E mesmo que chovesse muito, os mares e os rios, mesmo com muita, muita chuva, de 60 dias, 40 dias, eles só iam acrescentar 30 centímetros. Em Sério? 30, não vou dizer um número, mas só centímetros a E mais na água? na água. Só, Caraca. tipo, por exemplo, a água é aqui, Esse ela de só boa. acrescentava, tipo, centímetros assim. Não acrescentava, não dava, é impossível chegar ao tamanho das montanhas. Em 40 Caraca. dias, 60 dias é impossível. Quer dizer, é possível chover essa quantidade de dias, mas não comparado ao dilúvio que cobriu literalmente Exatamente. tudo a um certo É nível. porque a atmosfera não tem Não umidade teria capacidade para suficiente. isso. Não tem capacidade. E, querendo ou não, é uma das maiores também comprovações que Deus existe, pois ele falou que nunca mais iria fazer isso. Ou seja, ele não falou que nunca mais ia chover mais de 40 dias, Uhum. mas ele falou que nunca mais ia inundar o mundo. É, exatamente, ele fala isso. Uhum. Então, Depois que eu me lembro dessa ou parte. seja, ele tá cumprindo com a palavra dele porque ele conseguiu. Calma aí, deixa eu arrumar aqui umas coisinhas aqui, para que mesmo que chova não vá acontecer. Então ele Então é arrumou ali. justamente por isso que não é mais É, possível. Porque porque ele falou. ele falou e ele prometeu que não iria. Então ele meio que, tipo, por exemplo, vai pegar, tipo, no computador e, tipo, num mundo virtual, calma aí, deixa eu arrumar isso Só que aqui arrumar pra não estragar aqui e pronto. Foi Lan- tipo isso. Lançou um jogo, tá com defeito, espera ele que fazer uma atualização aqui. É, Mexeu, é bastante interessante, realmente. E isso prova mais um fato, assim, curioso e gera uma fé a mais na fé de alguns para acreditar em Deus, porque, que nem você falou, aconteceu outras vezes de chover por mais de sim, 40 dias até 60 dias, mas não chegou ao ponto, ao nível do dilúvio, justamente exato. para se cumprir o que foi dito por Deus, que não iria Exatamente. mais destruir os seres humanos outra vez pela água, pelo dilúvio. Amém, cara. Glória a Deus. E além da ressurreição de Jesus Cristo, tem outro acontecimento na Bíblia que, que a ciência discorda bastante? Tipo, não, isso aqui, esquece, é impossível. Ah, como a gente já viu de chover, né? Sim. Em questão de Noé. E pelo que eu tô me a lembrar, Se você se lembra, por assim. acaso, de algum acontecimento assim. Como a gente também já falou do fluxo de sangue, a mulher Da de mulher do fluxo fluxo de de sangue. sangue. É impossível, Isso é porque tipo, é uma coisa que, para ser curado, precisaria de remédios, muitos algo do remédios. tipo. Basicamente, precisaria de uma inteligência científica que eles não tinham. Então, por exemplo, hoje em dia, sim, eu realmente pode ser curado. Pode ser. Seria Pode, tem possível. até remédios que já fecham Sim. a questão do período da mulher. Mas em questão daquele tempo, não. E outra, ela tocar nas vestes e no mesmo instante ser curada, não tem o que explicar. É. Realmente, É realmente. Não, não, realmente. não tem. Por exemplo, é a mesma coisa eles querer explicar como é que um cadeirante no meio da igreja começa a andar. Se levanta e começa a andar. Exatamente, é a mesma coisa. Então, ou seja, é a mesma coisa, um paralítico. Eles não tinham remédio, eles não tinham uma força científica, digamos assim, para aquilo. Para ele chegar no paralítico e, olha, toma isso aqui, tu vai fazer isso aqui e vai Vai ficar andar. como novo. Não. E não foi isso que eles fizeram. Eles falaram, levanta-te E e anda. ande. E anda. E ele andou. E andou. Realmente. É, Então, se a gente for tentar compreender as coisas de Deus como aconteceu, a gente não vai conseguir. Porque, como a gente comentou, Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus do impossível. E as coisas de Deus não têm explicações tanto aos olhos ser humanos sim. quanto da ciência, não temos explicações para os acontecimentos. E é que nem Lázaro. Outro fato também bastante Lázaro já interessante. fazia dias.
Já tava 4 dias. 4 dias, já 4 tava dias. fedendo. Já tava fedendo, ou seja, 4 tava dias. já. Exatamente. E ele, o que que Jesus falou? Lázaro sai para fora. E Sai para fora. ele saiu. E isso é bastante interessante, você falou o fato dele estar fedendo. Imagina naquela época, ó, creio eu, que eles não tinham sequer algum produto químico que pudesse, porque hoje tem bastante isso. Hoje tem. Quando eles vão fazer antes de enterrar, fazer o sepultamento, eles fazem um velório, enche o corpo com Sim, produto, algo do tipo, para manter aquele para não sair aquele mau cheiro. Mas na sim. época de Lázaro, creio eu, que não tinha Não isso. tinha isso. Imagina, 4 dias ali e mesmo É, assim, Deus chegou lá e só falou, sai daí. é. E ele saiu Vem depois de andar, 4 dias. vem dar uma volta comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Já falando um pouco sobre isso, assim, você acredita que a fé precisa de provas? A fé, ela não precisa de provas. Ah, ela precisa que as pessoas acreditem. Porque a fé, ela tem uma coisa que a ciência também acredita, que a gente diz fé, mas eles dizem que é a energia corporal. Ou seja, se eu não me engano é o Kung Fu, Sim. eles, se eu não me engano é o Chi. Onde o Chi passa, começado pelo umbigo e vai pelo corpo. Ou seja, eles acreditam que se concentrar o Chi deles, O Ti é o que? Um golpe? não é a energia do A corpo. energia, ok. Eles acreditam que começa daqui, Ok. por isso que muita gente, quando vai fazer algum desporto, eles tapam o ouvido. O próprio Cristiano Ronaldo já uma vez tapou o umbigo Umbigo? para não atrair energias negativas. Sério? Ah, isso eu não sabia. E, e tá ali só com as energias dele, as energias positivas, que é onde eles acreditam que é a porta do Ti e pra abrir e fechar para as energias. Entendi, E entendi. eles acreditam que eles podem concentrar, por exemplo, a energia toda, que é o Ti deles, num só murro e conseguir quebrar qualquer coisa. Eles acreditam nisso. Então, pro Kung Fu é chamado Chi, né? Do Sim. Yin e o Yang, a concentração do mais forte com o mais fraco, a concentração de todos os pensamentos juntando com um punho forte. Então é a junção de tudo, basicamente. Então eles acreditam nessa energia. E a ciência acredita que o ser humano, ele tem uma energia corporal. Ele transmite energia e consegue transferir energia. Como tal que às vezes se a gente estiver muito no sol, a gente pode dar choque. E o engraçado é que se a gente com os tênis, a energia não ela fica no corpo. Sim. E eu acho que se eu não me engano, teve um vídeo que um rapaz pegou uma coisa para medir eletricidade. Uma pessoa com sapato tava com mais energia que uma pessoa sem nada, Sim. de pé nos calços, no meio do mato, assim tava zero energia. Ou seja, as energias eram transmitidas tudo Transmitido. pro solo. Então, e às vezes a gente chega aqui, dá um toque, choque. Então, querendo ou não, pode existir essa em questão de eletricidade, às Uhum, vezes. sim. Mas eles acreditam que essa energia, se a gente acreditar tanto numa coisa, essa energia eles dizem que é enviada para o universo. A ciência acredita nisso e muita gente acredita que ela é enviada no universo e o universo traz o que a gente quer. Ou seja, a pessoa começa a pensar muito, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero uma Lamborghini. E acreditam que a Lamborghini depois vai vir e vai acontecer ali. Mas a gente chama isso de fé. E o universo, basicamente, Deus. Então, a fé, ela não pode ser explicada. Ela tem que ser. Ela tem que, a pessoa tem que crer nela. A pessoa tem que crer que Deus é o Todo-Poderoso. E até porque, se a gente for voltar na mulher do fluxo de sangue, Sim. ele fala: a De tua mim sai o fé te poder. salvou. Ah, sim, ok. A tua fé te salvou. Não foi porque ela tocou nele. Foi porque ela Pra fé. acreditou que aquilo ia Que iria acontecer. acontecer, realmente. Muito bom. Então, ela teve fé nisso e aconteceu. É que nem muitas das vezes a gente acredita tanto numa coisa que às vezes acontece e a gente fica, como é que isso aconteceu? E às vezes realmente ali não foi um. É porque a gente. É a crença. Quando a gente crê tanto numa coisa, foca em crer tanto numa coisa, aquilo para nós vira uma realidade e realmente acontece. Amém. Então, a fé, ah, por exemplo, a ciência.
ela responde o como, né? Como isso aconteceu, como é que isso funciona, Sim. mas só a fé vai responder o Por porquê quê? disso aconteceu. Ah, por que que tu tens uma Lamborghini? Porque eu acreditei que um dia eu ia chegar lá. Porque se tu não acreditar, tu nunca vai conseguir. Muito Se tu bom. nunca confiar que tu um dia é capaz de chegar onde tu queres chegar, acreditar mesmo de todas as suas forças e fazer acontecer, nunca chegas lá. Então, só a fé, ela consegue responder o porquê que as coisas acontecem. Por que que o sobrenatural acontece? Que as pessoas ainda acreditam nele. Muito bom. Glória a Deus. Bastante interessante. Já chegando aqui pro nosso fim. Então, resumindo tudo que foi dito aqui, no fim de tudo, que nem você falou agora, a ciência, isso, a ciência explica o como. Tenta explicar o como isso Exatamente. aconteceu, como isso pode acontecer, como isso vai acontecer. Mas só a fé em Deus explica o porquê aconteceu. Ah, Jesus ressuscitou. Por quê? Deus, cara, eu tenho fé e isso aconteceu. Foi por isso, por causa de Deus. Esse é Exatamente. o que faz a fé e isso é o que faz a ciência. A ciência explica o como, mas só a fé explica o porquê. Amém, cara. Bastante interessante esse tema que a gente falou aqui. É um tema complexo, falar abrange várias coisas, assuntos e outras Sim, coisas, mas a gente falou um pouco sobre isso aqui. Não falamos tudo que queria, exatamente. mas amém, glória a Deus. Vamos ficando por aqui. Peço inclusive que você dê aí uma sua finalização para o nosso público, por favor. Um tchau, Ah, uma eu mensagem. agradeço a oportunidade e, como a gente já foi dito e também relembrando, né? ah, Algumas coisas aqui, por exemplo, o Big Bang, Sim, tudo é teoria. A gente não tá dizendo que é 100% isso que aconteceu. Então é teoria que é a minha opinião, que eu acredito, o Edivaldo pode ter a opinião dele, entanto, como vocês aí de casa podem ter outras opiniões, outras teorias. E isso, a verdade, como já foi dito aqui, só Deus sabe a verdade. Ah, e as pessoas que acreditam que a ciência é inimiga de Deus ou da fé, não, a ciência nunca foi, como para relembrar, nunca foi inimiga. E são dois assuntos completamente diferentes. Aqui o tema foi a fé, e a frase que eu posso acrescentar aqui é que creem na fé e creem em Deus, que o resto ele faz. Ou seja, foi como a mulher do fluxo de sangue. Ela só simplesmente creu que alguma coisa ia acontecer e Deus fez tudo o resto. Então, a frase daqui de hoje é: creia que o resto ele vai fazer. E é isso. amém, cara. Glória a Deus. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença, Obrigado aí obrigado pela por esse tempo. oportunidade. Espero te ver aqui uma próxima vez com mais temas interessantes. Obrigado você que nos assistiu até aqui pela sua atenção, carinho que esteve conosco até aqui. Peço que você curta o nosso vídeo, comenta, compartilha, se inscreva aí no nosso canal, entra aí no nosso canal, você vai ver lá vários outros vídeos que já foi gravado aqui com pastores, líder de jovens e tudo mais, conteúdos abençoados para a edificação de cada um de vocês. Vão ficar abençoados em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com um amigo que está precisando saber desse assunto ou a família, algo do tipo. Enfim, muito obrigado. Vamos ficando por aqui e até uma próxima. Fique na paz do Senhor. Amém.